Bom dia, povo ouvinte, que vos fala o Pastor Júnior, mais uma manhã preciosa, no nome do Senhor Jesus. Amados queridos ouvintes, eu já quero passar uma mensagem que vem da presença preciosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, por intermédio do Santo Espírito de Deus. Amados ouvintes, na carta de João, capítulo 1, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluias! E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Amém? Amados ouvintes, na carta de João 1-14 a seguir, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graças e também de verdade. Esse texto sagrado de João 1,14 é, sem dúvida, meus queridos, um dos tesouros mais valiosos da Bíblia. Nele está todo o resumo e mistério da encarnação de Cristo. Deus se fez carne e habitou entre nós. Eis a um grande mistério, amados queridos, da teologia cristã. Ora, se o Verbo, amados queridos ouvintes, se o Verbo é a palavra, aleluia, Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada. Em João 1:1, João escreveu que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui, aleluia, o Verbo no original grego é Logos, que é a própria expressão do nosso Deus. Sendo Deus Cristo, sendo Deus, Cristo é Logos divino, e a expressa imagem da pessoa, a expressa imagem da sua pessoa. Amados queridos, na carta de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, aleluia, Deus se comunica com o mundo por intermédio de Cristo Jesus, o Logos de Deus, o Verbo divino, a palavra de Deus. Aleluia, o apóstolo João afirma que os seus olhos viram, as suas mãos apalparam o Verbo da vida, a palavra da vida, que, aleluia, a palavra da vida, que é o nosso Cristo. Glórias a Deus. Também nós examinamos as Escrituras na carta de Apocalipse, capítulo 19:13, João, a contemplar a segunda vinda de Cristo glorioso, viu que o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Oh, glórias, aleluia. Amados, a pré-existência do Verbo divino. O apóstolo João afirma que ele estava no princípio para com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Esse princípio é antes da criação. Jesus Cristo já existia antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas. Amados, o sábio Salomão, glórias a Deus, inspirado por Deus, fala de Cristo, a sabedoria de Deus personificada e pré-existente, dizendo: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Aleluias. Provérbios capítulo 8, 22-23. Em Colossenses 1:15-17, Paulo também afirma que Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominadores, seja principados, seja potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes
de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Hebreus 13:8, a Bíblia também afirma que Jesus Cristo é o mesmo ontem, aleluia, é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Queridos, Jesus Cristo é o Verbo divino, o Verbo de Deus, o Verbo da vida, o Verbo criador de todas as coisas. Oh, glórias a Deus por isso. Amados, quando João avistou Cristo Jesus, que estava indo à direção ao Rio Jordão, aleluia, ele olha, ele recebe imediatamente pelo Espírito Santo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Nesse texto sagrado, João Batista aponta o Cordeiro de Deus aos seus discípulos. Desde a instituição da lei de Moisés, aleluia, milhares de cordeiros foram oferecidos para fazer expiação pelos pecados do povo de Israel. Porém, aquele cordeiro que João estava apontando não era apenas mais um cordeiro, aleluia, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu Deus, a morte de Cristo Jesus serviu para fazer expiação não apenas pelo povo de Israel, mas pelos pecados do mundo inteiro. Amados queridos ouvintes, pegue essa mensagem para o seu coração, pegue essa mensagem para a sua edificação, aleluia, glórias a Deus, meditar nessa palavra. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus, aleluia. Cristo Jesus, ele é o Verbo divino, o Verbo de Deus, o Verbo da vida, o Verbo criador de todas as coisas, para a glória de Deus. Aleluia, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, só podemos ter acesso ao santuário, só podemos ter acesso e termos vida, aleluia, e salvação, somente pelo Verbo divino, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Glórias a Deus, Jesus Cristo, perfeito Cordeiro Pascal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Todos os ouvintes que estão ouvindo essa mensagem, aleluia, que essa mensagem venha penetrar no seu coração, esquadriando a sua mente, glórias a Deus, para que a vontade de Cristo venha se realizar no seu coração, aleluia. Amados, a festa da Páscoa foi instituída por Deus para celebrar a saída e libertação dos filhos de Israel, lembra? Do Egito. Consistia na morte do Cordeiro Pascal sem defeito, cujo sangue serviria como um sinal redentor na verga e nas ombreiras das portas, aleluias, de cada lar israelita, que está lá, se você examinar, lá na carta de Êxodo capítulo 12, que vai ao 1 até o 14, também repete em 2 Crônicas 35:6, aleluia, glórias a Deus. Centenas de anos depois, o piedoso rei Josias ordenou o cumprimento deste ritual na íntegra, dizendo, glórias a Deus, imolais a Páscoa e sacrificai-vos e preparai-vos para os vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor dada pelas mãos de Moisés.
Aleluia. Na carta de Isaías 53:7 também, examinando as Escrituras e meditando nela, 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías visualizou a morte expiatória de Cristo como um cordeiro mudo, dizendo: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Resumindo, meus queridos, na carta de João, capítulo 1, versículo 29, quando João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele trouxe à memória dos judeus ali presente a imagem do Cordeiro providenciado por Deus em lugar, aleluia, glórias a Deus, de Isaque. Lembra, amados ouvintes, examine na carta de Gênesis capítulo 22, 8 a 13, a imagem do Cordeiro Pascal, aleluia, Êxodo 12, 1 a 14, a imagem dos cordeiros sacrificados diariamente no templo pelos pecados do povo. Se você examinar lá na carta de Números 28 a 4, aleluia, e a imagem do cordeiro mudo de Isaías 53, 7, glórias a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 5 a 7, Paulo escreve dizendo: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amados queridos ouvintes, eu quero resumir essa mensagem preciosa que o Senhor colocou para nossas vidas nessa manhã, pelo Espírito Santo. Amados ouvintes queridos, Jesus Cristo, o perfeito Cordeiro Redentor, além de ser perfeito Cordeiro Pascal dos israelitas, Cristo é perfeito Cordeiro Redentor do mundo inteiro. Em 1 Pedro, na carta capítulo 1, versículo 18 a 19, o apóstolo Pedro afirma: sabemos que não foi com coisas corruptíveis, como pratas e ouro, que fostes resgatado das vossas vãs maneiras de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Glórias a Deus, incontaminado. Em Hebreus 9,14, o escritor da carta dos Hebreus, meus queridos ouvintes, ele afirma: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificarás as vossas consciências das obras mortas, para que servirdes ao Deus vivo. Oh meu Deus Pai, que palavra, Senhor! Na carta de Apocalipse, meus amados, João escreve que Jesus Cristo é aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aleluia! Continuando, Apocalipse 13, versículo 8, a Bíblia afirma que ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, o possuidor, aleluia, do livro da vida. Continuando, Apocalipse capítulo 22 a 14, a palavra de Deus afirma: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito na árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Amados ouvintes, eu quero concluir essa mensagem para a sua vida. Você que está contemplando, você que está ouvindo essa mensagem nessa manhã gloriosa que vem da presença do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amados queridos,
Eu só quero concluir essa mensagem. Jesus Cristo, lembre-se bem, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira e expurga o pecado do universo. Jesus Cristo é o Cordeiro vencedor da morte e também do inferno, vencedor de Satanás e de seus demônios. O Cordeiro Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele venceu o inferno e a morte. Ele tem a chave que abre e a chave que abre, a chave que fecha. Aleluia! Ele veio para o que eram os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos o que receberam, reconheceram ele como o único, suficiente Salvador da sua vida, ele fez tornarem filhos de Deus. Aleluia por isso. Então, amados ouvintes, nós temos o crédito de salvação, nós temos o crédito de perdão por meio de Cristo Jesus, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu peço a todos os ouvintes, pegue essa palavra para a sua vida, pegue essa palavra para você sempre estar firme na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amados, Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia! Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós vivemos num tempo, os ouvintes, que muitos estão ignorando a palavra da verdade. Muitos não estão dando importância ao sacrifício que o nosso Senhor Cristo vivo fez na cruz. Se posicionou-se em nosso lugar para morrer naquele madeiro, derramar o seu sangue por nossas vidas, para nós termos acesso ao santuário de Deus, para nós termos crédito de salvação, crédito de perdão para sermos salvos por meio da nossa fé. Aquele que crê, que está na carta de Marcos 16:15, amados ouvintes, aquele que crer e for batizado serão salvos, mas aqueles que não crerem serão condenados. Aleluia! Glórias a Deus, amados queridos ouvintes, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que há mais de 2000 anos atrás, aleluia, Cristo, Deus Pai, visitou os seres humanos na terra. Aleluia, Deus Pai visitou toda a humanidade. Há mais de 2000 anos atrás, o Senhor veio, aleluia, para que nós viéssemos ter vida, perdão, vida e vida com abundância. Estamos vivendo no tempo de apostasia, estamos vivendo no tempo de esfriamento espiritual. Ninguém mais está dando crédito à palavra de Deus. Muitos não meditam na palavra escrita na Bíblia, muitos não meditam na palavra do Senhor, muitos estão perecendo espiritualmente, estão se esfriando espiritualmente. Eis que o Cordeiro de Deus está às portas para vir resgatar a sua igreja, como está em Mateus 25, as 10 virgens, 5 estavam insensatas, apagadas do Espírito Santo, mas 5 estavam prudentes com as suas candeias acesas, à espera do noivo. Nós vivemos nesse tempo, amados ouvintes, que muitos estão se esfriando espiritualmente, muitos não estão dando crédito à verdade de Cristo Jesus, que está escrito, aleluia, glórias a Deus,
na palavra de Deus, nas escrituras sagradas. Muitos têm as suas Bíblias, mas não meditam nela, não estudam ela, não examinam ela, que contém nela a vida eterna, que vem por intermédio do Cordeiro de Deus, Cristo vivo, santo, puro, verdadeiro. Ele veio, sacrificou-se, morreu e ressuscitou o terceiro dia. Ele está à direita de Deus, intercedendo pelo povo aqui na terra, por meio do poder do Santo Espírito de Deus que está na nossa vida, porque nós somos, aleluia, constituído como templo, a morada de Deus vivo, a morada do Deus Altíssimo em nossas vidas, para que nós não venhamos se perder, não venhamos se corromper com as coisas deste mundo, aleluia. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados ouvintes, eu peço que você pegue essa mensagem, aleluia, não ignore essa palavra, não ignore essa revelação, não ignore a Cristo Jesus, que é a própria saída da sua vida dessa terra para uma vida com abundância no céu, da glória, da nova Jerusalém para a sua vida. Oh glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Pai querido, alcança seus ouvintes, alcança essa família, Pai. Meu Deus, em nome de Cristo, despertamento espiritual para essa nação brasileira, despertamento espiritual para todos aqueles que deram ouvido à sua palavra. Espírito Santo, toma frente, Pai, opera renovo no nosso Brasil, nos estados, Senhor, meu Deus, ó Pai, nos lares, nas famílias, vem tocando, quebrando as estratagemas do diabo, de Satanás, que luta 24 horas por dia, tentando desvirtuar a verdade dos corações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como és no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Senhor, não deixa-nos, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito de Deus. Que Deus o abençoe, meus amados ouvintes. Quem vos fala é o Pastor Júnior, tá? Entra no meu canal lá, tá? Pastor Júnior Levinsky, entra lá, tá? Se inscreve lá no nosso canal, tá? E nós estamos sempre levando uma mensagem de edificação, orando, intercedendo por cada ouvinte. Que Deus o abençoe, a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E um shalom de paz para todos vocês.